Graça e paz. Curve sua fronte, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por esta manhã de treinamento. Pedimos que Teu Espírito traga luz, compreensão e entendimento acerca dessa verdade e sejamos ampliados nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Como o apóstolo disse, hoje é um dia de treinamento. E em dia de treinamento, uma pessoa vir para uma reunião dessa, não trazer caneta e não trazer algo para anotar, então você já precisa começar a rever os seus conceitos como líder. Fale para o seu irmão: cadê a sua caneta e o seu papel? Então, o primeiro aprendizado seu, vamos lá. Sela o avivamento do século 21, anote aí. Diga: sela o avivamento do século 21. Quando nós iniciamos na visão celular, no modelo dos 12, se falava muito sobre almas células. Quem se lembra disso? Poucos, né? Então, quando eu levantar a mão aqui, vocês vão falar almas, tá ok? Quando eu levantar essa mão aqui, você vai falar célula. Eu vou levantar a direita, ok? Vamos lá? Isso é o coração de Deus pulsando. O coração de Deus pulsa por alma, célula. Quando a gente fala que célula é o avivamento do século 21, e nós olhamos para a nossa realidade, nós pensamos: se célula é o avivamento do século 21, o que está errado? O pastor Jorge falou aqui que a igreja se reunia nos templos e nas casas. Ralph Neighbor, ele fala da igreja de duas asas: a igreja que se reúne no templo e a igreja que se reúne nas casas, falando de duas asas. Se uma ave ela não tiver com as duas asas funcionando, ela não cresce, ela não avança, ela não rompe. Então ela fica manca, e nós precisamos ser alinhado nas duas coisas. E vamos estar falando especificamente sobre célula. Mas para aprendermos dentro daquilo que o apóstolo falou, nós precisamos estar vulneráveis ao aprendizado. Ninguém é tão novo que não possa ensinar, ninguém é tão velho que não possa aprender. Então nós precisamos estar abertos. Vulnerável é estar aberto para o aprendizado. E quando nós nos abrimos para esse aprendizado é que nós crescemos. O pastor Joaquim, manda a cadeira aí. Nós precisamos entender algo a respeito de propósito. Por exemplo, você já parou para pensar a respeito de cadeira? É algo tão comum no nosso dia, mas se você olhar na sua casa, você tem muitas cadeiras. No escritório, a cadeira faz parte do nosso dia a dia. Então, apesar de você às vezes nem perceber o quanto ela é importante. Nos tempos de Jesus, as pessoas sentavam no chão e a mesa era baixinha. Depois levantaram, fizeram uma mesa mais alta e criaram as cadeiras para que tivesse um conforto maior. Então você passa a ter um conforto maior quando você tem uma cadeira. Se essa cadeira quebrar uma perna, o que você vai fazer com ela? Jogar fora, porque ela é baratinha. Mas se ela custasse 10 mil reais, aí você não joga fora algo que é valioso. Então, mas quando se quebra uma perna da cadeira, ela não serve mais para ser usada. Por quê? Porque ela perdeu o propósito. Muitas células elas não estão funcionando exatamente por conta disso, porque elas perderam o propósito. Eu tenho visto e tenho compartilhado, tenho viajado aqui em vários lugares de outros pastores, apóstolos que a gente tem conversado, e eu tenho percebido que muitas células elas não funcionam por conta disso, porque perderam o propósito, perderam o foco. Então você só vai cumprir uma chamada quando você entender o propósito daquilo. Então essa cadeira ela foi criada com um propósito. Então a célula ela tem um propósito de existir. Anote só o texto aí, eu vou ler. O Evangelho de Lucas capítulo 13. Diz assim, versículo 6: em seguida Jesus lhe propôs a seguinte parábola: certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um. E por isso recomendou ao vinicultor: este é o terceiro ano que venho buscar os frutos dessa figueira e não acho. Sendo assim, podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a boa terra? Queridos,
aquela figueira ela tinha um propósito, dar frutos. E quando, passado 3 anos, que aquele dono daquela figueira ia buscar frutos, não encontrava frutos na figueira, o que ele falou? Arranca, porque está ocupando inutilmente a terra. Quantas pessoas têm células há mais de 3 anos e não conseguem multiplicar a sua célula? 4, 5 anos, tem uma célula há 10 anos e a célula não multiplica. Por quê? Tem algo errado, porque está fora do propósito. Diga, fora do propósito. Um outro texto está lá em Marcos, capítulo 11. Anote aí, Marcos capítulo 11, versículo 12. No dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era época de figos. Então a repreendeu: nunca mais em tempo algum coma alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando proferiu isto. Se você conhece uma figueira, você sabe que a figueira, antes dela ter folhas, ela dá figo. Quem conhece figueira, quem já teve figueira na sua casa, sabe disso. A figueira, ela dá o fruto antes das folhas. Então, quando Jesus olha, apesar de não ser tempo de figos, quando Jesus olha para a figueira e viu que ela já tinha folhas, era naturalmente óbvio que ela deveria ter frutos. Mas quando chegou lá, não havia frutos. E ele diz: nunca mais alguém coma fruto de ti. E você já conhece a história. No outro dia eles passam e a figueira secou desde as raízes. Por que secou? Porque perdeu o propósito. É por isso que muitas células não estão funcionando, porque elas perderam o propósito. Fale para o seu irmão: a célula não pode perder o propósito. Por isso que a célula, hoje ainda, ela não é o avivamento do século 21, porque muitas pessoas se perderam dentro desse propósito. Então nós precisamos compreender isso, entender o propósito de existir de uma célula. Então a célula, ela tem uma razão de ser e de existir. E se nós não entendermos isso, o que vai acontecer? Você vai ficar aquém dessa verdade. Então o propósito desse seminário é o quê? Ensinar e corrigir o que está errado, como aconteceu na parábola da figueira anterior, a parábola anterior. Aquele que cultivava falou: aguenta as pontas, nós vamos dar mais um ano, deixa eu adubar, deixa eu cuidar um pouquinho mais dela, e se daqui um ano ela não produzir, pode arrancar. Então você tem mais um ano aí de garantia. Fala para o seu irmão: você tem mais um ano aí. Então, esse é o ano. Fala: esse é o meu ano. Amém? Quem aqui não é líder? Presta atenção. Eu não perguntei quem aqui não é líder de célula. Eu perguntei quem aqui não é líder. Gênesis, quando a gente olha para Gênesis 1:26, quando Deus cria o homem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele. Deus colocou, domine sobre o quê? Sobre a terra, sobre os animais, sobre tudo. Deus colocou na essência do homem o ser líder. Quantos jovens solteiros nós temos aqui? Levanta a mão. Você que é solteiro, quantos desses jovens solteiros não querem casar? Levanta a mão. Ninguém. Por quê? Porque você já é líder na essência. Quando você casa, você já assume uma liderança. Então, quem é casado já é um líder. E quem é solteiro busca e almeja ser líder na sua família. Então, quando a gente fala de liderança, nós precisamos entender, quebrar esse conceito maligno, diabólico, que as pessoas não entendem. Eu não tenho capacidade. Eu digo que quando um homem fala que ele não tem capacidade, ou que ele é incapaz de fazer alguma coisa, isso é uma afronta a Deus. Porque Deus não criou ninguém incapaz. Fala: Deus não te criou incapaz. Então, não afronte a Deus, porque Deus criou você com todas as capacidades, você tem todo o potencial. Quando um explorador encontrou a tumba de Tutankhamon, ele encontrou algumas sementes. Essa tumba já tinha mais de 3.200 anos. E ele encontrou algumas sementes de cevada e de trigo.
E ele, curioso, pegou aquelas sementes de trigo e cevada, foi à beira do Nilo e plantou. Passado alguns meses, sabe o que havia lá? Uma plantação de trigo e cevada. Por quê? Porque dentro da semente existe um potencial. Fala para o seu irmão, dentro de você existe potencial. Então entenda que o que precisou para que aquela semente germinasse e frutificasse? O ambiente adequado. Deus, ele vai ampliar o teu entendimento nessa manhã para você compreender que você é capaz. Diga, eu sou capaz. Eu posso. A apóstola Valnice, ela diz, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então creia nessa verdade. Você pode em tudo que a Bíblia diz que você pode. Quando a gente olha para a parábola do semeador, nós vemos ali, isso está registrado em Mateus 13, anote aí. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas como esta. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves a devoravam. Outra parte caiu em terreno rochoso, a outra parte caiu entre os espinhos, e a outra parte caiu numa terra boa. A semente é a palavra de Deus. Jesus explica essa parábola, diz que a semente é a palavra de Deus. Diga a palavra de Deus. Diga a palavra de Deus. Então a palavra, ela precisa entrar no nosso coração. Então quando a gente olha da semente, que é a palavra, que cai à beira do caminho, esse fala do líder. E quando eu falo de líder, todos vocês são líderes. Diga, todos nós somos líderes. Diga, eu sou um líder. Então, um líder que não conhece o seu propósito, é exatamente essa semente que cai. Porque a semente cai à beira do caminho, ele não entende o propósito, que ele é um líder. Então, ele não dá importância a determinadas palavras, ele não dá importância àquilo que Deus está liberando do altar. E é por ele não conhecer o seu propósito, ele exatamente é um terreno, uma terra que realmente não está disposta a receber essa semente. E aí o diabo vai e come essa palavra, leva essa palavra longe. Segunda coisa, diz que caiu em lugares pedregosos. E aí, como o lugar é pedregoso, ele nasce, tem pouca raiz, o sol vem e se queima. Então fala do líder empolgado. Agora eu vou ser um líder de célula, agora eu vou liderar, não sei o quê. Mas ele é que nem aqueles brinquedos de corda, né? Que você dá uma corda, ele sai correndo e para. Ele sai correndo e para, sempre vai precisar dando corda. Por quê? Porque esse líder, ele perde o propósito. Por quê? Porque ele não conhece o propósito. Ele não conhece a fundo, ele não foi buscar, ele não foi entender como funciona aquilo. E ele dá uma caminhada e perde o propósito. Por quê? Porque no fundo ele não tem um conhecimento profundo do qual é o propósito. Terceiro, nós vemos que a terceira semente, ela cresce, mas ela é sufocada pelos espinhos. E esse líder é aquele líder que na sua caminhada ele começa a ir bem, mas de repente ele começa a misturar. E ele mistura a palavra de Deus com as coisas desse mundo, e ele começa a se envolver com outras coisas, ele perde o foco. É o líder que perde o foco. Ele começa até bem, ele vai avançando, ele consegue crescer, às vezes até multiplica, mas de repente ele perde o foco. Quantos líderes aqui já tiveram célula e hoje não tem? Levanta a mão, sem medo, sem vergonha. Vários. Então, por quê? Porque às vezes perdeu, não sabia, foi sufocado, o foco mudou. E a quarta semente cai na boa terra. E esse é aquele que entende o propósito. E a Bíblia diz que ele produz a 100, a 60 e a 30. Então, se essa palavra entrar no teu coração nesta manhã, você será um líder produtivo. Se essa palavra entrar no teu coração nesta manhã, você será um líder produtivo. Amém? Você está pronto?
Quando a gente olha para a figueira, a natureza da figueira é o quê? Produzir figos. Mas ela não só produz figos, ela produz figos e dentro desse figo existe uma semente para produzir outra figueira. É a mesma analogia, nós podemos fazer a mesma comparação. Quando Deus te salvou com segundas intenções. Deus não te salvou simplesmente para você ficar sentado e simplesmente, não, estou aqui deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar profundo, à luz do céu profundo. Não, Deus não te chamou para isso, meu irmão. Deus te chamou para frutificar. Gênesis 1:26, ele fala sobre isso. Frutificai, enchei a terra. Tanto biologicamente como espiritualmente, essa é a mesma verdade. Quantos são filhos de Abraão? Levanta a mão. Todos nós. Filhos de Abraão são filhos espirituais. Se você não é judeu, você é filho de Abraão espiritualmente. E a Bíblia diz que os filhos de Abraão seriam como as estrelas do céu. Nós somos os filhos de Abraão espirituais, como a estrela do céu. Entenda que seria uma multidão. Então Deus está dizendo que você tem um potencial dentro de você de multiplicação. Você tem dentro de você um potencial de frutificação. Fala para o seu irmão, acredite, pelo amor de Deus. Assim como a figueira, ela dá frutos e produz semente para produzir, da mesma forma você, entenda que uma célula, ela depende de pessoas. Uma célula depende de um líder que tem uma visão, que tem um sonho de realmente cumprir o chamado e a comissão que Jesus entregou para ele. Porque nós não estamos aqui, queridos, fazendo trabalho para o apóstolo Edmilson, para os apóstolos que estão aqui, para os pastores. Nós estamos desenvolvendo um trabalho para o Senhor. Quem morreu por você não sou eu, não é o apóstolo Edmilson, não é nenhum pastor ou apóstolo aqui. Quem morreu por você chama-se Jesus Cristo. Ele que morreu, Ele que pagou o preço por você. Então, como funciona a célula? Vamos lá, como funciona uma célula? A duração de uma célula é 1 hora, diga 1 hora. Célula com mais de 1 hora virou culto, meu irmão. Então, preste atenção, célula é 1 hora. Segundo, célula tem hora para começar. Tem gente que fala assim, não, vamos esperar que fulano não chegou. Meu irmão, você, em vez de honrar quem chega no horário, fica honrando os atrasados. Isso é falta de caráter. Então, célula começa no horário. Diga, célula começa no horário. Célula é 1 hora. Então, não vem com essa. Não, estava uma unção gostosa. E aí, não existe isso, meu irmão. Você está debaixo de comando. O apóstolo acabou de falar. Você está debaixo de comando. Então, se você fazia célula com mais de 1 hora, meu irmão, peça perdão para o seu líder. Vá até o seu líder e fala, me perdoa, porque eu sou um rebelde. É verdade, se você faz célula com mais de 1 hora, às vezes passar 5 minutos, tudo bem. Mas você faz célula de 1h30, 2 horas, isso é pecado. Por quê? Porque você não honra o seu líder. Todo mundo sabe, desde o início da visão, que célula é 1 hora. Tem alguém aqui que não sabia que célula é 1 hora? Levanta a mão. Só tem um lá que é novinho, certo? Deve estar chegando agora. Então, mas você sabe, célula é 1 hora. A célula não é lugar de debate bíblico. Não é lugar para você mostrar que você conhece mais a Bíblia do que o outro. Então tem gente que faz a célula e começa a ter debate bíblico dentro da célula. Pelo amor de Deus, diga, célula não é lugar de debate bíblico. Segundo, célula não é lugar de estudo bíblico. Tem gente que vai fazer uma célula, meu irmão, ele abre a célula e fala 50 minutos, pelo amor de Deus, põe a mão na cabeça desse líder. Fala, vai conversar com o seu apóstolo, vai conversar com o seu pastor. Célula não é lugar de estudo bíblico. Lugar para estudar tem. Você veio aqui para ser ensinado, para ser treinado. E o apóstolo deu 40 minutos para a gente treinar vocês. E aí o cara na célula, ele gasta 50 minutos. Bate assim na sua cabeça. Vamos aprender, hoje é dia de aprendizado. Célula não é lugar
não é reunião de oração. Ah, não, nós vamos fazer a célula hoje, vai ser só oração. Quem disse que célula é para isso? Aonde você viu isso? Quando o seu apóstolo, seu pastor deu esse comando para você? Você quer fazer uma reunião de oração? Faz uma reunião de oração à parte. Célula não é lugar de reunião de oração. Apesar que nós oramos na célula, mas são orações curtas. Célula não é lugar de ajuntamento de crentes de outras igrejas. Tem gente que vive chamando, vem visitar minha célula. Meu irmão, célula não é lugar para juntar crente. Para quê? Para ficar simplesmente lá, falar assim, ter volume e fazer o relatório e dizer assim, não, tinha um monte de gente na minha célula. Irmão, isso é pecado, porque você está enganando o seu líder. Você está entendendo? Se você faz algo com isso, você está enganando o seu líder e enganando a si mesmo. Não, célula não é lugar para você poder vender, ceder de quem seja lá o quê, para pregar na sua célula. Se você não é competente o suficiente para trazer uma mensagem de 15 minutos na sua célula, meu irmão, você tem que rever seu conceito. Aí põe lá, sei lá quem para pregar na célula. Você é o líder. Não é Marcos Feliciano, não é Silas Malafaia, não é Apóstolo Renê, não é ninguém, é você. Diga, você é o líder. Então, célula é um lugar onde nós vamos ser treinados. Célula não é grupo familiar. Porque as pessoas acham que tem gente que faz aquele grupinho, e aí, meu irmão, acabou. É a panelinha santa. Não entra mais ninguém. E aí, meu irmão, vira xiita. Então, pelo amor de Deus, sabe por quê? E aí, sabe o que acontece nesse tipo de célula? Um começa a falar mal da vida do outro, porque não perde o propósito. E aí fica achando alguma coisa. Por quê? Porque fica aquele grupinho, aquela famíliazinha que ninguém pode mexer. Perdeu o propósito. Diga, célula é evangelística. O propósito da célula é evangelizar, ganhar. Mas não fica só nisso. Que entenda uma coisa, que o lugar para você treinar também é na célula. Mas como que se treina na célula? Pelo exemplo, célula você não treina dando estudo bíblico, você treina sendo modelo. Fala, seja modelo. Então entenda algo. A célula evangelística, e o propósito principal da célula é a salvação dos perdidos, é ganhar, é cuidar dessa nova vida dentro da célula até a sua emancipação. Porque quando ela se emancipar, essa vida, ela vai assumir uma célula. Ele vai se tornar um líder para assumir. Quando ele chegar à maturidade, à maioridade, dentro do que diz a propósito da visão, ele vai frutificar. Qual que é o coração da visão? Alma, célula, escola de líderes, pelo amor de Deus. Coração da visão é a escola de líderes. Diga, o coração da visão é a escola de líderes. Vocês estão bem destreinados. Então, o coração da visão é a escola de líderes. Por que o coração da visão é a escola de líderes? Por que o líder não multiplica? Porque a maioria dos líderes acha que o coração da visão é o encontro. Ele trabalha para levar as pessoas para o encontro. Ele acha que ele vai ganhar vidas e vai mandar as pessoas para o encontro e vai resolver todos os problemas dela. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, você só consolida uma vida se ele for para a escola de líderes. A coisa que mais você deve falar numa célula é escola de líderes, escola de líderes, escola de líderes. Diga, escola de líderes. Entenda algo, se você na célula começa a falar assim, da escola de líderes, o cara está lá novo e fala assim, eu quero fazer isso. E aí que você fala, tem um processo para você entrar na escola de líderes. Você tem que passar pelo vestibular do encontro. Agora você
faz a cerejinha do bolo, o encontro. O cara fez o encontro, o que ele quer fazer mais? Nada. Por isso que as coisas não funcionam, porque perde-se o foco, perde-se o propósito. Então entenda uma coisa: célula é evangelística. Diga, célula é evangelística. É ganhar. Então você precisa investir em você. Eu preciso investir em mim. Então, como que eu invisto em mim, meu irmão? Você tem que investir em você indo para a escola de líderes. Você, líder, terminou a escola de líderes, vai parar? Não, a igreja oferece para você liderança avançada, 1 ano e meio para você ser treinado, para você aprender. Tem congresso, tem seminário, tem um monte de evento, tem congresso em Porto Seguro, tem congresso em Manaus, tem congresso aqui próximo, tem congresso com o apóstolo Renê, com o apóstolo Jean, tem seminários, tem um monte de coisas que a igreja oferece para quê? Para você ser treinado. Isso é investimento na sua vida. Alguém diz assim: o que eu vou ganhar com isso, eu aprendendo isso? Eu quero te dizer uma coisa: a melhor coisa que você vai aprender é ser líder. Porque quando você entende o que é ser líder, você vai aprender a ser líder na sua casa, você vai aprender a ser líder no seu trabalho, você vai aprender a ser líder lá na escola, onde quer que você vai entender o que é liderança na essência da palavra. E eu quero te dizer que a igreja está te dando de bandeja uma oportunidade de você ser um pouquinho melhor do que você é, de você crescer. Todos os dias a igreja te dá essa oportunidade, e você desdenha às vezes dessa coisa. Então, se eu fosse você, já fazia sua matrícula para a próxima escola de líderes, que infelizmente só em fevereiro, porque abriu um monte de turma agora, e quem perdeu a bola da vez. Procure seu pastor, fale: eu quero entrar na escola de líderes. Diga: o líder nunca para de aprender. Quem é líder aqui? Todos. Então você nunca pode parar de aprender. Como se faz uma célula? Abertura, 5 minutos, você dá as boas-vindas de hora para iniciar e você abre a célula. 5 minutos, louvor, você põe uma música lá e canta com todo mundo. Meu irmão, pelo amor de Deus, põe um louvor que todo mundo canta. Põe um louvor que canta aqui na igreja. Põe um louvor que todo mundo... Aí o cara, ele sente, uma música toca o coração do líder. É aquela música mais difícil de se cantar. E o camarada vai lá e põe a música na célula, e fica todo mundo olhando um para o outro, parecendo um funeral. Pelo amor de Deus. Meu irmão, põe lá um Thales, põe um Fernandinho, põe uma música para colocar as pessoas para cima, alegre, que todo mundo canta. Uma nova história Deus tem para mim. Vai lá, e você tem que entender isso. Você está querendo ganhar pessoas. Aí não é fazer nostalgia no coração das pessoas. Então começa a falar: ó, Deus tem uma nova história, Deus vai escrever uma nova história, seja lá o que. Mas você tem que pensar que o louvor, ele tem que arremeter a pessoa para a palavra. E a palavra vai ser qual? Jesus salva, cura, liberta, batiza. Irmão, essa é a palavra. 15 minutos para apresentação e quebra-gelo. Você vai ali, apresenta, fala o que você faz. Eu geralmente faço muito isso na célula. Fala o que você faz, porque às vezes alguém compra o seu peixe, aí você vende o seu peixe e alguém compra. Eu sou advogado, eu sou pintor, sou não sei o quê. Cada um fala um pouquinho da sua semana, rapidinho. 15 minutos você faz isso. Se a célula crescer muito, aí você não vai conseguir fazer. Aí você vai ver que é hora de multiplicar. 15 minutos, quando muito, mas estourando 20 minutos para a palavra. E a palavra é evangelística. Alguns falam assim: ah, pastor, sua célula multiplica porque você é pastor. A coisa mais difícil que tem é multiplicar a célula de um pastor. Porque o pastor está ali liderando, está todo mundo ali em volta. O que as pessoas pensam? Ah, eu nunca vou comparar com o pastor. Eu não quero ser líder não. Todo mundo fica amedrontado. Mas sabe por que isso acontece? Porque o pastor, às vezes, não tem entendimento. E o que ele faz? Ele usa a célula para falar que ele é o cara. E ele mostra todo o nível de conhecimento que ele tem, de teologia, não sei o quê, e prega sobre isso. Meu irmão, quem vai querer multiplicar uma célula depois de você? A palavra na célula é água com açúcar. É simples. É uma palavrinha curta. É uma palavrinha objetiva. Vai lá Jesus no poço de Samaria. Vai lá Jesus abrir os olhos do cego. Traz a palavra e no final fala: agora nós vamos orar. Você tem algum problema?
Você traz uma palavra mostrando que Jesus soluciona o problema da pessoa. Esse é o foco principal. Termina e fala, eu quero orar. Tem alguém que está com problema, está com dificuldade, 5 minutos para isso, você faz isso, ora pela pessoa. Sabe o que mais acontece? Na outra semana, quando você abre para falar, o outro fala assim, semana passada oraram por isso e aconteceu. Sabe o que eles falam? Funciona. Diga, funciona. Termina, 5 minutos para você ministrar a oferta, preencher aquele relatório, 2 pessoas assinar, e 5 minutos para você orar e encerrar. Você fez a célula em 1 hora. Não inventa. Fala para o seu irmão, não inventa. Diga, a visão é simples, fácil e funciona. Vou encerrar com um texto que está em Mateus 13:3. Não. Eu acho que 13, acho que 33. Deixa eu confirmar. 33. E contou-lhes mais outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficou levedada. O reino de Deus é semelhante ao fermento. Diga, a massa é o mundo. E o reino de Deus é o fermento. Quero encerrar só fazendo uma analogia da célula, usando as palavras de Marlos Morro a respeito disso. O fermento não serve para nada dentro do pacote. Você vai lá no mercado e está lá um monte de fermento, um do lado do outro, não serve para nada. É que nem aqui, você vem aqui na igreja, no templo, quando você está reunido, é um monte de crente, você não serve para nada. Você vai servir quando você estiver aonde? No mundo. É lá na célula que você vai fazer a coisa acontecer. Segundo, o fermento parece sem significado e não serve para nada. Você olha para aquilo, não tem graça, não tem cor, é feio. Então até parece, a célula é assim, você olha, parece que não vai acontecer nada. Você começa uma célula, eu comecei uma célula agora há 2 meses, meu irmão. Você começa a célula, você está naquela célula que é um avivamento. Você sai e vai para começar uma célula, meu irmão. Aí você começa aquela célula, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, e aí você fala, as pessoas vão olhar e falar, parece que não está acontecendo nada mesmo, parece que não serve para nada, mas fica tranquilo, daqui a pouquinho você vai ver. Terceiro, fermento nunca fica intimidado pelo tamanho da massa. O fermento, ele olha para a massa e ele diz, essa massa é minha. Entenda que você precisa entender. Moody dizia, a minha paróquia é o mundo. Diga, minha paróquia é o mundo. Então esse é o mundo que você tem. Qual é o mundo que você pertence? Mundo dos esportes, mundo dos negócios, mundo da educação. Qual é o mundo que você pertence? Entenda uma coisa, que você é o fermento para influenciar esse mundo. Amém? Diga, você é o fermento para influenciar esse mundo. Quarto, e antes de falar o quarto, você tem mais poder que o mundo, porque dentro de você mora o Todo-Poderoso. Quarto, o fermento não é influenciado pela massa. Quando o fermento ele entra na massa, o fermento não se torna massa, a massa se torna o fermento. Ele leveda toda a massa. Então entenda que você é o agente de transformação nesse mundo. Você vai entrar nesse mundo e vai fazer a diferença. A sua célula vai chegar num bairro e ela vai bombar. As pessoas vão chegar lá e você vai influenciar o bairro. Você vai começar a crescer e vai ter uma célula, 2 células, 3 células. Parece que não está acontecendo nada, mas a célula está fermentando a massa. Quinto, o fermento muda a condição da massa. Quando você for a um lugar, você vai fazer a diferença. Você vai fazer a diferença. Eu não consigo entender um crente, que às vezes alguém chega no seu ambiente de trabalho, aí a pessoa entra naquele ambiente de trabalho, a pessoa sai e fala, essa pessoa está carregada, estou mal. Ai meu Deus, que luz que você tem, meu irmão. A pessoa tinha que chegar lá e cair endemoniada e falar, sai dela em nome de Jesus. Por quê? Porque dentro de você está o poder de Deus. Sexto, o fermento trabalha calado. Você nunca vê o fermento trabalhando.
mas você vê a massa mudando. Não é verdade? Deus diz, o fermento nunca força, ele impacta naturalmente, ele trabalha naturalmente. Assim é a célula, meu irmão. Você olha assim, parece que não está acontecendo nada. A célula, ela está lá, devagarzinho. Daqui a pouco é um chegando, é o outro novo chegando. Daqui a pouco é o outro. Daqui a pouco o negócio está bombando. Você pega mais cadeira, compra cadeira, não cabe mais cadeira, o espaço não cabe mais. Você fala, tem que multiplicar. Por quê? Porque o fermento entrou e explodiu a massa. É assim que funciona. Por isso que célula é o avivamento do século 21. Jesus, ele sempre trabalhou calado, você não vê. Tem gente que mostra que é muito espiritual, tem líder que acha que é muito espiritual e acha que vai converter o mundo inteiro, meu irmão. Jesus você não vê fazendo alarde. Jesus senta num posto, tem uma mulher samaritana e a única coisa que ele fala, me dá um pouquinho de água para beber. Caladinho ele conquistou uma cidade, porque através daquela mulher conquistou uma aldeia inteira. Calado. Você não precisa fazer alarde, você não precisa fazer propaganda, não. Você vai fazendo quietinho. Eu tenho visto líderes quietinhos, você olha para ele, você não dá nada para o cara, mas o cara está consolidando, o cara está cuidando, o cara está amando. Irmão, você tem que ter visão. Eu lembro que uma pessoa chegou e falou assim, como que você consegue ver potencial nessa pessoa? E hoje ele é um líder. Há pouco tempo ele começou a célula dele. Eu posso falar porque ele não está aqui. Porque ele está trabalhando, senão ele estaria aqui. E não tinha como ele não estar. Mas o fato é que ele começou. E o primeiro dia que eu fui lá, eu só vou na célula, na abertura da célula. No primeiro dia que eu fui lá, falaram tanto dele que eu fiquei impactado. Por quê? Porque ele fazia quietinho. É assim que funciona a célula. Você não precisa fazer alarde, não. Entenda uma coisa. O fermento trabalha calado. Então você vai à política, vai aos negócios. Você não precisa falar nada. Vai chegar a hora e a oportunidade para você falar. Alguém vai falar assim, eu estou mal no meu casamento. Fala, eu tenho a solução. E aí você fala, vem comigo que eu tenho um plano. Amém? Então Jesus era tão calado que as pessoas não sabiam identificar quem era Jesus. Tiveram que dar um beijo em Jesus para descobrir quem era Jesus. Porque Jesus, ele se identificava com todo mundo, era igual. Então, eu fico vendo às vezes pessoas que lideram a célula em pé, meu irmão. Isso é o cúmulo do absurdo, uma pessoa ministrar uma célula em pé. Porque a pessoa está dizendo, eu sou melhor do que os outros. Meu irmão, senta e se iguala às pessoas. Interage. Pastor, líder, você tem que ter cheiro de ovelha. Fala, você tem que ter cheiro de ovelha. 7. O fermento tem que estar presente para poder impactar. O fermento tem que estar na massa para impactar o mundo. Você não pode mudar aquilo que você abandona. Tem gente que fala assim, esse emprego é muito difícil, só tem gente incrédula aqui. Meu irmão, Deus te deu aquilo lá para você influenciar aquele local. Deus te chamou ali para fazer a diferença naquele lugar. Ali é o teu campo missionário. Então, tem gente que só quer trabalhar, não tem crente. Meu irmão, pelo amor de Deus, essa visão é uma visão de quê? De religioso. Não de quem tem o reino de Deus no coração. Somente pessoas preguiçosas querem emprego de crente, meu irmão. As pessoas do reino, ele diz assim, me coloque lá que eu vou conquistar. É que nem Caleb, aquele é o monte, eu vou entrar lá e vou conquistar. Quantos Calebs nós temos aqui? Está muito devagar. Quantos Calebs nós temos aqui? Penúltimo, o fermento é ativado pelo calor e pressão. Jesus fala, o meu reino é como fermento. Quando você coloca pressão sobre ele, aí que ele aumenta. Quando você coloca calor e pressão, aí que ele aumenta. Então entenda uma coisa, vá aos lugares que precisam de você. Onde tem pressão, nós temos que ser que nem Tales. Que falta de pressão, meu Deus. Tem que ter pressão, meu irmão. Sabe quem não gosta de pressão? Religioso. Meu irmão, crente religioso, esse negócio de cobrança, esse negócio não sei o que, então é crente religioso, meu irmão. Deixa ele de lado e vai trabalhar com quem é apaixonado por vidas. Quem gosta de pressão, você dá um alvo para ele, ele te entrega 2. É muito gostoso você trabalhar com os líderes.
Os líderes que realmente têm a visão no coração. Porque o cara está apaixonado pela visão. E ele começa a ver as coisas acontecer. E ele não tem medo de pressão, ele não tem medo de cobrança, ele não tem medo de prestar contas do trabalho dele. Por quê? Porque ele não tem nada para esconder. Você tem alguma coisa para esconder? Pare e pense. Então o religioso não gosta de pressão. Último, o fermento, ele nunca pode ser retirado da massa. Quando você entrar, eles nunca mais vão poder retirar você. Você está lá no seu trabalho, meu irmão, você começa a impactar. Você entra na vida de uma pessoa, você começa a impactar. Se você está lá no seu emprego, no seu trabalho, onde Deus te colocou, eles podem até mandar você embora daquele lugar, mas a sua influência vai ficar e vai contagiar aquelas pessoas, porque eles nunca mais vão poder retirar você de lá. Por quê? Porque você fez a diferença. Eu quero te dizer nesta manhã que, se coloque em pé, Mateus capítulo 28, 18, 19 e 20, Jesus falou: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, você é discípulo de Jesus? Quantos são discípulos de Jesus aqui? Levanta a mão. Quantos ainda não têm discípulo? Levanta a mão. Tá com vergonha? Quantos não têm discípulo? Levanta a mão. Mentiroso não entra no reino de Deus. Vou perguntar de novo. Quantos não têm discípulo? Levanta a mão. Então você está fora do propósito. Jesus disse: ide fazer discípulo. Ele falou isso para pastor? Não, falou para todo aquele que foi salvo. Então você tem que fazer discípulo. Se você não tem discípulo, aí tem gente que quer liderar uma célula e não tem discípulo. Como você vai liderar a célula sem discípulo? É célula ninja? Tum, sumiu? Não existe isso, meu irmão. Vamos mudar o mundo através das células. Através das células nós podemos mudar o mundo. Meu irmão, várias pessoas de vários lugares do mundo virão a essa cidade para ver o que está acontecendo neste lugar. Escreva isso, escreva, virão. Porque todos os avivamentos, sabe o que é a coisa principal do avivamento? Salvação de almas. Todos os avivamentos de toda a história, você olha, é a salvação de almas. A célula vai ganhar, nós vamos ganhar. O poder da palavra liberta. Você é o agente de transformação. Levante sua mão, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por tudo que o Senhor fez, Senhor, e continuará fazendo. Eu oro para que cada pessoa, cada homem neste lugar seja marcado para viver um novo tempo, e entenda que nós podemos fazer a diferença. Nós podemos influenciar esta cidade, esse estado, esta nação e as nações da terra. Pai, que cada homem entenda o seu chamado e se levante como um líder para fazer a diferença, em o nome de Jesus, para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Jesus, aplaude o Senhor.